Antes de começarmos, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo profundo e transformador. Aqui você encontra reflexões que vão muito além do óbvio, que despertam o pensamento crítico e a consciência cidadã. Seja parte dessa jornada. Faíscas Virgínia, jovem influenciadora, símbolo da nova geração conectada, enfrenta diante de si um cenário complexo e carregado de nuances políticas, a CPI das apostas esportivas, conhecida como CPI das Bets. Para muitos, esse é apenas mais um capítulo em um jogo político, mas para ela, a conversa com Alexandre de Moraes vai revelar camadas mais profundas, as camadas que se escondem por trás dos holofotes e manchetes. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, homem habituado a navegar nas águas turbulentas do poder e da lei, não traz apenas informações técnicas ou jargões jurídicos. Ele entrega um ensinamento essencial. O verdadeiro sentido da CPI não está apenas nas denúncias explícitas, mas no que essa investigação escâncara sobre a complexa teia de interesses, éticas e responsabilidades que permeiam o Brasil contemporâneo. Ele explica que a CPI das Bets é um microcosmo daquilo que ele chama de desafio da governança moderna, a dificuldade de equilibrar liberdade econômica, segurança jurídica e a proteção da sociedade contra práticas predatórias. Esse equilíbrio é tênue e exige mais do que leis, exige consciência, ética e uma participação ativa da sociedade. Virginia escuta, absorve. Ela entende que o jogo vai muito além dos números e das investigações formais. O que está em jogo é a confiança entre o cidadão e as instituições, entre o povo e seus representantes. A CPI, nesse sentido, é um espelho que reflete tanto os erros quanto as possibilidades de correção do sistema. Alexandre enfatiza a importância do diálogo aberto e transparente. Ressalta que a fiscalização rigorosa é necessária, mas que ela deve ser acompanhada de um processo educativo, para que a população compreenda os mecanismos envolvidos e participe de forma consciente. Virginia começa a perceber que, como influenciadora, seu papel ultrapassa o entretenimento. Ela tem uma voz poderosa que pode contribuir para a formação de opinião, para o esclarecimento e para a promoção de debates saudáveis. A responsabilidade que isso traz é enorme e, ao mesmo tempo, transformadora. O ministro aponta ainda para o perigo do populismo simplista, que usa temas complexos para alimentar discursos fáceis e dividir a sociedade. Ele mostra como a CPI pode ser vítima dessa dinâmica se não for tratada com seriedade e comprometimento. Virginia, por sua vez, entende que o ensinamento vai além do caso específico. É uma lição sobre cidadania ativa, sobre o papel de cada um no fortalecimento da democracia. Que cada pessoa, independente de sua posição, pode e deve contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e ética. Ao final da conversa, fica claro que a CPI das Bets é mais que uma investigação, é um chamado para despertar o pensamento crítico, para não aceitar verdades prontas e para buscar a profundidade por trás das aparências. Virginia se sente chamada a usar sua plataforma para isso, para ser uma ponte entre o poder e o povo, entre o complexo e o simples, entre o que é e o que deveria ser. Essa é a essência do ensinamento que Alexandre de Moraes entrega a ela, que o verdadeiro poder reside na responsabilidade compartilhada, no diálogo constante e na busca incessante pela verdade e pela justiça. Alexandre de Moraes continua seu ensinamento, agora entrando no cerne do que a CPI das Bets expôs para o Brasil. Ele destaca que essa comissão parlamentar não é apenas uma investigação pontual sobre o mercado das apostas esportivas, mas sim um reflexo das fragilidades estruturais que ainda permeiam a governança nacional. Ele explica que, ao investigar os esquemas e as possíveis irregularidades, a CPI revela, acima de tudo, a vulnerabilidade do sistema diante da falta de transparência e da ausência de mecanismos eficazes de controle. Essa vulnerabilidade, alerta o ministro, não é uma simples falha técnica, mas uma crise ética que ameaça a confiança social, o cimento invisível que mantém o tecido democrático unido. Virginia, atenta, questiona como essa crise ética pode ser enfrentada. Alexandre responde com uma postura firme, mas esperançosa. A resposta está no fortalecimento das instituições e na construção de uma cultura política baseada na responsabilidade e na participação cidadã. Ele frisa que a fiscalização não pode ser encarada como um ato punitivo,
mas sim como uma ferramenta de aprimoramento e aprendizado coletivo. Ele ressalta também que a CPI serve para mostrar que o Brasil não pode mais tolerar espaços cinzentos onde interesses obscuros se proliferam. Que a transparência deve ser a regra, não a exceção. E que o cidadão, informado e vigilante, é o maior guardião desse processo. Virginia entende que seu papel como influenciadora pode ser decisivo para disseminar esse entendimento, para abrir debates mais profundos que ultrapassem a superficialidade das redes sociais e das manchetes sensacionalistas. Ela percebe que, ao levar esse conhecimento para seu público, contribui para a formação de uma sociedade mais crítica e consciente. Alexandre também chama a atenção para o papel da imprensa e das plataformas digitais nesse contexto. Ele destaca que, apesar dos desafios que enfrentam, esses canais são fundamentais para democratizar o acesso à informação e para dar voz à pluralidade de opiniões que caracterizam uma democracia vibrante. No entanto, ele adverte contra o risco da desinformação e da manipulação, que podem distorcer a percepção pública e enfraquecer a confiança nas instituições. Por isso, reforça a necessidade de uma atuação ética, tanto dos meios de comunicação quanto dos cidadãos, para que a informação seja instrumento de libertação, e não de divisão. Virginia sente o peso dessa responsabilidade, mas também a força da oportunidade. Ela sabe que, mais do que seguidores, ela tem uma comunidade que pode ser mobilizada para refletir e agir. Essa consciência gera um novo compromisso em seu coração. Alexandre encerra seu ensinamento com uma frase que fica gravada: a democracia é uma obra em construção. E cada um de nós é um pedreiro, com o dever de erguer, dia após dia, uma sociedade mais justa, transparente e humana. Virginia compreende, finalmente, que a CPI das Bets não é apenas um episódio político passageiro, mas um convite para todos os brasileiros reavaliarem seu papel na construção do país que desejam. Alexandre de Moraes prossegue, agora abordando a dimensão humana por trás das instituições e dos processos. Ele lembra a Virginia que, por trás das siglas, das leis e das investigações, existem pessoas, cidadãos que esperam, acima de tudo, justiça e integridade. Ressalta que o papel das instituições é servir a esses indivíduos, e não a interesses particulares ou ao jogo político. Ele alerta que a CPI das Bets expôs uma ferida que vai além do mercado de apostas. Revelou as fragilidades da democracia quando a transparência e a ética não são pilares sólidos. E essa ferida, quando ignorada, corrói a confiança e abre caminho para a desilusão e o afastamento da população. Virginia escuta com atenção e reconhece que, em meio à velocidade das redes sociais, muitas vezes a complexidade desses processos se perde. O debate público se fragmenta em opiniões superficiais, tornando difícil compreender a real importância de investigações como essa. Alexandre enfatiza a necessidade de educar para a cidadania, para que as pessoas possam entender, criticar e participar de forma consciente. Destaca que a democracia não é um sistema perfeito, mas é o único que oferece espaço para correção e transformação por meio do diálogo e da participação ativa. Ele lembra que o aprendizado não é apenas político ou jurídico, mas também filosófico. É a lição de que a responsabilidade social começa em cada indivíduo, na escolha diária de agir com ética e respeito ao outro. Virginia percebe que essa conversa mudou sua visão sobre seu papel e o impacto que pode ter. Ela sente que, ao compartilhar esse ensinamento, pode contribuir para uma mudança real, uma mudança que começa na compreensão profunda e na busca por sentido. Além do imediatismo. Alexandre conclui dizendo que a CPI das Bets é um capítulo da história brasileira que pode ser escrito de forma diferente, dependendo da postura de cada cidadão diante dos desafios que o país enfrenta. Que a escolha está nas mãos de todos. Alexandre de Moraes prossegue, agora destacando um aspecto crucial da democracia, a importância da transparência não apenas como obrigação legal, mas como um valor ético fundamental para fortalecer a confiança pública. Ele ressalta que a CPI das Bets, ao expor possíveis irregularidades, funciona como um farol que ilumina as sombras onde o interesse público pode ser comprometido. Virginia, absorvendo essa perspectiva, começa a entender que a política e o direito não são apenas instrumentos técnicos, mas campos onde se travam batalhas pela alma do país.
e que seu papel, mesmo distante das esferas formais do poder, tem impacto direto na percepção e no engajamento da sociedade. Alexandre complementa que o desafio é não se deixar levar pelo imediatismo e pela polarização que permeiam o debate público atual. Ele fala sobre a necessidade de buscar o diálogo construtivo, o respeito às divergências e a busca por soluções que transcendam o jogo político de curto prazo. Virginia sente que essa conversa representa um chamado para uma postura mais consciente e responsável, tanto como cidadã quanto como influenciadora digital. Ela percebe que sua voz pode ser um canal para educar, para inspirar reflexão e para estimular o engajamento ativo dos jovens. Ao final, Alexandre lembra que a CPI das Bets é apenas um episódio de uma jornada maior, a jornada da construção contínua de uma democracia madura, que valoriza a ética, a transparência e o compromisso com o bem comum.